Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês que estão aqui comigo. Hoje, pessoal, eu venho estar dando continuidade ao nosso vídeo referente a estoque. Hoje eu vou falar dos erros e dos acertos que eu, certo, por experiência própria, tive. Primeiramente, eu vou falar dos erros para mostrar a vocês os meus erros e depois quais foram os meus acertos. Eu anotei aqui 2 pontos, certo? Deixa eu pegar aqui minha anotação, só para me lembrar, porque eu ando muito esquecida ultimamente. Então, pessoal, o meu primeiro erro, antes de formar o meu estoque, antes de investir, certo? Assim que eu abri o meu MEI, como eu falei no vídeo anterior, antes de eu saber se teria público ou não, eu fiz um grande investimento em uma marca de cosmético. Eu nunca tinha vendido cosmético em minha vida. Eu já tinha vendido várias outras coisas, certo? Já tinha vendido bijuteria, já tinha vendido panos de prato, já tinha feito outras peças artesanais que não eram de crochê, de bordados. Tudo isso eu já tinha vendido. E a partir do momento que eu decidi me tornar MEI, eu fui, certo? De cara, fui às cegas, investi em um negócio que eu não saberia se ia dar certo. Gente, eu tive uma grande decepção. Eu tive um grande prejuízo. Eu fiz um investimento de R$ 2.000 em uma marca de cosméticos, porque estava bastante popular essa marca no momento aqui na minha região, e eu decidi investir nela. Eu nunca tinha, primeiro erro, eu nunca vendi cosmético em minha vida. O segundo erro, eu não estudei, certo? Eu não analisei, não procurei informações se na minha região os meus clientes, que eu já tinha alguns clientes que eu vendia outros produtos, se eles iam comprar aquele produto. Eu não pesquisei se aqui na região onde eu moro, se eu ia ter vendas, se eu ia vender para outros locais do Brasil. Eu não fiz nenhum tipo de pesquisa. De cara, eu fui lá com a cara e a coragem, investi R$ 2.000, ou seja, dinheiro vivo, gente. O dinheiro suado de 3 anos e 6 meses de trabalho. Eu peguei esses R$ 2.000, que era uma parte das minhas contas, e fiz esse investimento. Gente, eu não vendi sequer um produto. Aliás, para dizer que eu não vendi, eu vendi uns 2 produtos e o restante, gente, foi só prejuízo. Essa marca promete uma lucratividade de 100%. Eu fui, certo, ver o lucro. Eu pensei no lucro, no quanto eu ia ganhar. Que eu ia investir 2.000 e ia ter um lucro de 2.000. Ou seja, ia ficar com 4.000, certo? Ia ficar com 2.000 no bolso e os 2.000 para investir novamente. Eu pensei nisso. Eu não fiz nenhum tipo de análise e só me dei mal. Então, o que eu digo a vocês? Se você quer começar um negócio, se você é trabalhador de alguma empresa, foi demitido, quer montar o seu próprio negócio, antes de você investir em algo, pesquise em todas as fontes possíveis. Pesquise na sua região, pesquise em outras regiões, se aquele produto vai ter saída, se ele vai ter uma saída em pequeno, médio ou grande prazo. Porque a gente tem que pensar tudo isso antes da gente montar um estoque. Antes de fazer qualquer estoque, vocês têm que ver isso. Eu perdi, gente, eu perdi esse dinheiro. Foi todo jogado fora. Porque desde que eu recebi, eu gastei que eu não vi nem que.
Outro erro que eu sempre cometia, e até um dia desse eu ainda estava cometendo, porque eu estou começando a me organizar mais agora, gente. Eu, eu sou um tipo de gente que eu não me considero consumista. Porque consumista é aquela pessoa que tudo que vê quer e compra sem poder. E compra, certo? Independente de pagar ou não. Eu não sou desse tipo de gente. Eu era um tipo de pessoa que eu não estava separando o lucro, certo? Eu não estava separando a parte de investimento, capital de giro e o meu lucro, que seria tirado para minhas despesas pessoais. Eu estava misturando tudo. Então, além de eu ter errado, fiz esse investimento às cegas, como eu estava dizendo a vocês. Quando eu comecei a vender outros produtos, eu não separava o meu, não sabia o que era meu e o que era da minha empresa. Eu estava misturando contas pessoais com contas da minha empresa. Para vocês verem, certo, a gravidade disso. Eu comecei, gente, quando eu comecei a fazer artesanatos, que eu até citei no vídeo anterior, eu era nova, tinha 9 anos apenas de idade, 9 para 10 anos. E eu vendia. Se naquela época, como eu disse a vocês, eu tivesse maturidade para fazer investimentos, eu hoje, certo, seria outra pessoa. Mas como diz o ditado, a gente só aprende errando. Muitas vezes a gente só aprende no erro. Foi o meu caso. Eu não desejo que ninguém aprenda no erro. Imagina aí. No meu caso, eu não investi tudo que eu tinha, mas eu investi um valor altíssimo. Não era tudo que eu tinha naquele momento, mas era um valor altíssimo. Fiz um investimento exorbitante às cegas, porque eu não vi o meu público. Fiz um investimento e não tive retorno nenhum, certo? E quando eu comecei a investir em algo que me daria retorno, eu também não soube investir corretamente. Eu comecei a vender outra marca, certo? Eu sou consultora de outra marca de produtos para o lar, já sou há algum tempo. Só que eu comecei a investir nessa marca, mas eu também não soube administrar, eu não soube me organizar, separar o que é meu, o que é da empresa, o que é o meu capital de giro, né? Porque um negócio só vai funcionar se você tira, por exemplo, eu tô aqui, ó, meu cone de barbante. Se eu tirar um cone de barbante, falando em barbante, porque é o que eu tô fazendo mais agora, que é artesanato, que é crochê. Falando em relação ao barbante, se eu tiro um cone do meu estoque, eu tenho que repor, no mínimo, colocar 2 cones, que é o que eu tirei, e um a mais. Eu tenho que fazer isso para que o meu negócio tenha continuidade, certo? Para que o meu estoque não fique vazio, porque eu preciso de mercadoria para me trabalhar. Em relação à a outra marca que eu vendo de produtos para o lar, o que eu fazia, gente? Até um dia desse, gente, eu tenho um estoque, certo? Eu tenho um pequeno estoque, não grande, mas até um dia desse eu não estava sabendo como investir corretamente. Eu tenho uma venda, certo? Eu vendo mais agora. Eu agora, depois que eu analisei, depois de muito tempo apanhando, levando na cara mesmo, porque muitas vezes, como é que eu sou empresa, eu sou a minha própria funcionária, sou o dono do meu negócio. Como é que eu chego a um ponto de ter que pegar dinheiro emprestado com alguém da família ou com um banco, por exemplo, que isso aí em último caso, eu não aconselho ninguém a pegar dinheiro com o banco para fazer investimento. Se você tem R$ 10 e você quer começar um negócio com R$ 10, se você souber administrar aqueles R$ 10, vocês vão ser, certo, os empresários de sucesso. De microempreendedor, vocês vão passar a grandes empresas. Então, eu estou falando isso por experiência própria, porque eu errei bastante. Bastante, bastante. Como é que eu vendo um produto, eu tenho um estoque e eu não sei a quantidade, nem sei qual o valor exato de cada peça que eu tenho naquele meu estoque. Isso estava ocorrendo comigo, gente. Um erro terrível. Terrível, terrível.
Quando você senta, quando você coloca sua mente, sua cabeça para pensar, que você vai analisando as circunstâncias da vida, é que sua ficha cai. Foi o que aconteceu comigo. Isso é minha realidade que eu tô contando para vocês. Eu, gente, só aprendi, certo? Na dificuldade mesmo. Eu só aprendi a me organizar mais no momento de grande aperto aqui, certo? Se a gente não aprende no amor, a gente aprende na dor, como já diz a minha avó. Minha avó sempre diz isso. Se você não aprende na dor, você vai aprender. Aliás, se você não aprende no amor, com amor, você vai aprender na dor. E eu, gente, aprendi da pior forma possível, que foi na dor. Quando eu me vi sufocada, quando eu me vi com contas para pagar, quando eu me vi com uma grande responsabilidade nas minhas costas, foi que eu comecei a refletir e a analisar os meus erros, onde eu estava errando. E isso eu não desejo a ninguém. Procure começar, se você vai começar hoje do zero, antes de estocar qualquer mercadoria, independente de ser um estoque de algo que vai durar anos ou algo que vai acabar em meses. Porque se você trabalha com alimentos, como eu até falei no vídeo anterior, você não pode fazer um estoque grande. Porque se você faz um estoque grande, certo? Você vai correr o risco daquele produto ficar fora da validade ou dele estragar na sua prateleira. Porque tem produtos que, por mais que a validade seja de 12 meses, em um mês, dependendo da forma que ele está no ambiente, dependendo do ambiente que ele esteja, ele pode se estragar. Então, isso não é legal para o seu negócio. Então, pessoal, o que aconteceu comigo, que só um dia desse eu vim me dar conta, foi isso. Eu investi às cegas. Quando eu investi corretamente, eu não soube, falando até errado, eu não soube controlar os meus gastos, saber dividir, separar o que é meu e o que é da minha empresa. Porque se eu trabalho por conta própria, eu tenho minhas despesas pessoais, mas eu não posso misturar isso com a da empresa. Olha, a partir do momento que eu comecei a me organizar, as coisas têm mudado aqui em casa. Gente, hoje em dia eu tenho uma planilha, tudo anotado. Tem uma planilha referente aos meus barbantes, minhas linhas aqui, meus panos de prato, tudo que eu trabalho de artesanato, de costura, que eu faço alguns costurinhas retas, assim, de panos de prato ou de fraldinha, essas coisas eu ainda faço. Então, eu tenho uma máquina ali, tem alguns tecidos que eu utilizo também, que eu faço outros tipos de bordado, que utiliza tecido também. Então, gente, a partir do momento que eu comecei a saber me organizar, o fluxo de entrada e de saída das minhas mercadorias, foi daí que eu estou conseguindo, certo? Ter uma estabilidade financeira, porque eu não tinha estabilidade nenhuma. Você imagina aí uma pessoa, essa pessoa sou eu. O que eu fazia, gente? Eu recebia hoje R$ 10. Eu estava devendo R$ 30. Como é que pode isso? Isso eu tirar da minha empresa. Como é que pode? Não pode, né? Isso não pode acontecer de forma alguma. Então eu tirava da minha empresa. E como é que eu ia repor mercadoria? Como é que eu ia ter o capital de giro? Então isso não pode de forma alguma acontecer. A partir do momento que eu controlei o meu fluxo de caixa, que é o que entra e o que sai, que eu comecei a anotar, certo? O que eu tenho em estoque, a quantidade que eu tenho, o valor que eu tenho, a marca que eu estou utilizando, porque tudo isso eu estou anotando. Eu anoto a marca, eu anoto a quantidade, eu anoto a numeração do fio, referente aos meus barbantes aqui, anoto a numeração, a quantidade que eu tenho. E, gente, eu procuro comprar quando eu vendo. Eu estou procurando comprar quando eu vendo. Se eu utilizei dois cones desses, se eu utilizei dois cones, então esses dois cones que eu utilizei, na minha próxima compra eu tenho que repor 4 ou mais, dependendo da situação e das circunstâncias.
Isso tudo vai depender do meu capital de giro naquele momento. Porque não, isso aqui demora muito se estragar, certo? Um barbante desse vai passar anos e anos aí na sua casa. Só que eu não posso ficar com mercadoria muito tempo parada, porque eu sou uma empresa. Se eu sou uma empresa, eu tenho que fazer minha mercadoria girar. Ou seja, aqui... Pessoal, desculpa, eu dei uma pausezinha aqui, porque tava muito barulho, os cachorros latindo e um som bem alto ali. Então, voltando ao que eu estava falando. Eu devo estocar apenas o suficiente e o necessário para minha produção, a matéria-prima necessária para mim produzir e vender. Então eu só posso estar colocando mais no meu estoque se o que eu tenho eu retirei, certo? Eu vendi, confeccionei, no caso uma peça, vendi, aí sim, nesse caso, eu vou repor o que saiu do meu estoque. O que saiu da minha prateleira, aí nesse caso eu vou repor, certo? E aquele dinheiro que eu receber, eu vou estar separando, vou estar anotando tudo que entra. O que a gente tem que fazer? Anotar tudo que entra no mês. Quando é no final do mês, dia 30 ou dia 31 ou dia 1º, no começo do outro mês, eu tenho que fazer um balanço geral no que eu tirei, certo, do meu estoque, no dinheiro todo que entrou. Aí eu vou separar, certo, esse dinheiro. É daí que eu vou estar separando, fazendo com que esse meu dinheiro circule, que esse meu dinheiro tenha um giro, certo, que ele aumente. Fazendo assim também que o meu estoque aumente. Então, como eu estou dizendo a vocês, eu só vou aumentar o meu estoque se o que eu tiver aqui tiver saída. Eu não posso jamais colocar produtos no meu estoque, tirar, certo, da minha empresa dinheiro para fazer um estoque se eu não estou tendo vendas, se não está tendo saída daquele meu produto. Então, vocês levem isso para a vida de vocês. Estou falando por experiência própria. Então, gente, o que é que eu faço? Quando é no começo do mês, como eu não tenho computador, certo? Tudo é anotado aqui no caderno. Tudo é anotado aqui. Isso aqui é referente à minha outra fonte de renda, certo? O meu outro investimento, que é das mercadorias, os produtos por lá que eu vendo. Então, eu anoto tudo. Como eu não tenho computador, eu faço a planilha pelo caderno. Mesmo você não tendo, certo, um computador, não coloque empecilho não, gente, pro seu negócio não. Graças a Deus aqui tá dando certo. O que eu utilizo sempre aqui, ó, é o meu celular para fazer contas. É o meu celular que eu utilizo para estar gravando para vocês. E isso eu não coloco empecilho. Eu não tenho uma câmera boa, eu não tenho certas coisas que eu gostaria de ter, mas a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. E também eu não vou fazer um gasto agora sem eu poder. Eu não vou estar fazendo um investimento se eu não tenho como investir, se eu não tenho como ter um retorno daquele investimento. Então a gente só pode investir em algo que a gente vai ter o retorno, certo? Você tem que analisar o seu retorno, se vai ser em pequeno, médio ou longo prazo. Você tem que anotar tudo. E quando for no finalzinho do mês ou começo do mês, do outro mês, nós estamos em fevereiro. Então, quando for dia 1º de março, eu vou fazer o balanço. Eu vou ver o que saiu do meu estoque, vou analisar todas as entradas, certo, do meu negócio, tudo que eu recebi, e vou analisar, ver no meu estoque o que eu utilizei, porque toda vez que eu utilizo um produto, certo, toda vez que eu abro um barbante, que é minha matéria-prima, eu dou baixa aqui no meu estoque. Eu coloco aqui -1, porque eu sei que eu tirei um daqueles que tinha aqui. Então, quando eu for fazer esse balanço, eu vou colocar, certo, em evidência, certo, para minha compra, para me realizar a compra, para repor o que saiu e colocar um pouquinho a mais, como eu disse a vocês. Dependendo das circunstâncias, ou eu vou colocar 2 barbantes, ou 3 ou 4. Isso aí vai depender muito
do fluxo de saída e do meu capital de giro. Porque não adianta eu estocar se eu não estou produzindo. O que adianta? Então, analise todos esses fatores. Quando você for no começo ou finalzinho de mês, faça a divisão do que entrou, certo, no seu negócio. Eu divido aqui em 3. Eu divido a metade, aliás, em 3 partes, certo? Uma parte fica para as minhas despesas pessoais. Eu somo tudo logo, tá, pessoal? Aí eu tiro uma parte para minhas despesas pessoais. Uma parte fica para o meu caixa e outra parte fica para o meu capital de giro. Ou seja, é daí desse capital de giro que eu vou que eu vou pegar o dinheiro, vou ver o que vai ser necessário eu comprar naquele momento para me estar repondo. Lembrando que esse capital de giro você só vai estar utilizando se você está tendo saída, certo, do que está no seu estoque. Como eu aqui, ó, tenho um estoque bom, eu só vou estar utilizando esse meu capital de giro se eu precisar comprar um barbante que eu não tiver no meu estoque, ou se eu não tiver nenhum daquela cor e a cliente me procurar para comprar, certo? Querer algum produto daquela determinada cor, aí sim eu vou estar repondo o meu estoque naquela cor. Como eu tenho algumas cores aqui, porque isso aqui foi um investimento que eu fiz. Como eu já tenho aqui, eu não vou estar comprando de imediato, tá, gente? Mas não é porque eu não vou comprar agora que eu vou pegar o dinheiro e gastar, não. Você vai ter que guardar, porque você pode não precisar hoje, mas amanhã você pode precisar daquele dinheiro para repor mercadoria. Aquele dinheiro que você precisa pode não ser para um barbante, mas pode ser para comprar um pacote de pano de prato. Pode ser para você comprar alguns utensílios, acessórios que você utiliza na sua produção. Pode ser para você comprar, investir em uma matéria, no caso, investir em um produto de qualidade para lhe ajudar. No meu caso aqui, se eu tiver com um dinheiro livre entre aspas, certo? Porque ali é meu capital. Eu não posso pegar meu capital e investir em algo que eu não vou estar utilizando para a minha empresa. Então, como na minha empresa eu preciso, por exemplo, de um computador, de um notebook, eu estou precisando comprar, então eu vou estar analisando todos os gastos que eu tive, todas as entradas, porque todas as entradas, porque eu só vou gastar após eu fazer essa conta, certo? Após eu fazer esse balanço no final de mês, aí é que eu vou poder retirar alguma coisa. De forma alguma, se hoje eu recebo R$ 10, eu vou estar gastando aqueles R$ 10 com um barbante, com qualquer outra coisa. Não, gente. Eu vou estar pegando, certo? E guardando e anotando lá tudo que, ó, recebi hoje R$ 10 de fulano de tal. Recebi hoje R$ 30 de fulano de tal. Então, isso tudo eu vou estar anotando. Isso tudo vale, gente, tanto vale para o que você recebe em espécie, como também para o que você recebe na sua conta. Porque quem trabalha com cartão de crédito vai receber o dinheiro na conta. Então, mesmo eu recebendo na minha conta, eu vou colocar lá. Recebi tanto de fulano de tal, dia tal. Isso é ter um controle, certo? Isso é você saber administrar. Isso é você fazer com que as coisas prosperem, para que o seu estoque não se acabe. Porque eu não posso deixar meu estoque acabar. Porque se meu estoque acabar, como é que eu vou produzir peças para vender, para continuar o meu negócio? Então fica aí a dica que vocês. Espero que vocês tenham gostado, certo? Desse nosso papo de hoje. Que sirva de inspiração e de lição para vocês. Porque eu sei que, como eu, tem muita gente ainda errando. Tem muita gente que ainda precisa corrigir muitas coisas. E eu estou dizendo isso também em questão própria, certo? Eu estou falando da minha experiência. E muitas coisas que eu estou falando, foi referentes ao que eu fiz, o que eu fiz de errado, o que eu acertei, mas eu ainda preciso melhorar, gente. Eu preciso melhorar dia após dia, porque a gente somos seres humanos, a gente falha, certo? A gente erra, mas a gente não deve permanecer no erro. Se eu errei, eu tenho que procurar corrigir o meu erro, tá ok? Então é isso aí o que eu quero deixar para vocês hoje em relação a estoque, todas essas dicas do que aconteceu comigo.
Então, é isso aí, gente. Já falei até demais, desculpem aí, mas espero que sirva para vocês, tá? Então, que vocês fiquem todos com Deus. O meu forte abraço e beijos. Tchau. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.